Tópicas do Estado do Rio Grande do Sul. Chamo também a Simone Maria Romanesco, conselheira do Conselho Estadual de Assistência Social, assistente social da Sociedade Educação e Caridade, uma empresa civil da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, e atualmente aluna especial do programa do mestrado em Psicologia Social em Política Social e Serviço Social da URGS. A Isadora Jung Bento, psicóloga com especialização em psicoterapia, trabalhadora do SUAS no CRAS de Cachoeirinha, militante do SUAS e compõe a coordenação do Fórum Estadual de Trabalhadores do SUAS. E a Cristiane Pegoraro, é psicóloga, trabalhadora do SUS e do SUAS em 2 municípios do Rio Grande do Sul e conselheira do CRP aqui do Rio Grande do Sul. Então, agradeço a presença de vocês, né? Então, como nós tínhamos previamente combinado, né, a entidade que compõe meia hora de fala, eles acharam melhor dividir o tempo entre a Simone e o Anselmo, e a Isadora e a Cristina, então tem meia hora cada uma e meia hora dos conselheiros também. Então nós vamos começar com a Cristiane, depois passamos para a Simone e para o Anselmo e para a Isadora. Aí depois, então, nós fizemos um intervalinho para a gente retomar com as perguntas, questionamentos, enfim, o nosso debate, tá certo? Então, Cristiane, a palavra está contigo. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Então, como a Lilian me apresentou, né, eu sou Cristiane, conselheira da atual gestão aqui do CNPRS, mas também estou aqui em função de ser trabalhadora do SUAS, né? Não só do SUAS, como também do SUS. Eu venho de uma prática de militância dentro da saúde pública há mais tempo e recentemente, há 2 anos e meio, eu adentrei também então no SUAS, né? Felizmente, né? Foi uma surpresa, né? Me descobri, né? Enquanto trabalhadora do SUAS, enquanto militante desta outra política pública, né? Se a gente for pensar um pouquinho, né, se o SUS, né, entrou na idade adulta recentemente, né, vamos pensar que o SUAS está entrando na adolescência, né, mas são 2 políticas públicas de extrema importância. Hoje eu venho aqui fazendo uma fala, né, muito mais enquanto conselho de psicologia que somente como, né, trabalhadora do SUAS. E aí, nesse sentido, acho que é importante situar algumas coisas dos colegas presentes com relação à construção do sistema conselhos, né, em relação à política de assistência social. Né. A gente vai ter, então, uma série de debates que vem acontecendo no âmbito do sistema, seja no próprio Conselho Regional de Psicologia, seja, né, no Conselho Federal, né, e nas demais instâncias de participação do sistema. Nós temos, então, o Congresso Nacional de Psicologia, né, que é justamente a instância maior, né, de deliberação aqui para a nossa categoria. Né. Acho que a gente tem aqui também colegas que não são da profissão psico, né. Então acho que também é bacana saber um pouquinho como é que a gente funciona, como é que a gente, né, constrói essas posições, porque quando a gente está aqui a gente não está falando da posição construída por um ou outro conselheiro, mas por posições construídas, né, pelo sistema, né, de forma coletiva. E nesse sentido a gente tem essas instâncias de participação que se dão dentro das comissões, né, do conselho, que são comissões abertas, que qualquer profissional da categoria pode participar, e inclusive profissionais de outras categorias também, né? E dentro do Congresso Nacional de Psicologia, que é a instância maior, então, de participação,
se tem algumas deliberações que vão nortear toda, né, a nossa atuação enquanto profissionais. Né? Então, todas as mudanças que vão acontecer dentro do nosso sistema se dão a partir das deliberações desse congresso. Estou fazendo toda essa contextualização para justificar por que eu vou fazer a leitura de uma, tá, das deliberações aprovadas recentemente no Congresso Nacional de Psicologia desse ano, de 2016. E para quem estava na parte da manhã, vai perceber que muitas das coisas que estão colocadas nessa uma deliberação, das muitas, né, tem a ver com o debate e as falas que foram trazidas na parte da manhã, né, em termos de compromisso da nossa profissão. Nós tínhamos um eixo dentro do CNP, que era democracia e acesso a direitos, em que tem uma proposta, né, então, que foi deliberada por toda a categoria, que diz o seguinte: compromisso, né, da nossa categoria. O Sistema Conselhos de Psicologia defende o Estado democrático de direito, afirmando sua posição em espaços públicos, sociais, técnicos, considerando o compromisso ético, político e social da profissão. Fomente e apoie criação de espaços dialógicos, democráticos, deliberativos e operativos permanentes, conjuntamente com demais entidades da psicologia brasileira, além de entidades de outras profissões, movimentos populares, organizações da sociedade civil e usuários dos serviços psicológicos. A. Debatendo fenômenos sociais brasileiros. B. Organizando estratégias coletivas de garantia da defesa da democracia, proteção e defesa de direitos sociais e humanos. C. Combatendo todas as formas de intolerância e segregação. D. Valorizando a inclusão de pessoas com deficiência em todas as esferas sociais e fases da vida. E. Posicionando-se criticamente quanto às implicações da avaliação psicológica no sistema prisional. F. Problematizando as questões de mobilidade e trânsito seguro nos espaços terrestre, marítimo e aéreo, garantindo o direito à vida e cidadania. G. Garantindo condições técnicas e éticas do trabalho das psicólogas e psicólogos nas políticas públicas para assegurar os direitos das pessoas usuárias dos serviços. H. Reconhecendo a autonomia da categoria de trabalhadores nos espaços de controle social em formas mais democráticas e equitativas de participação. I. Contemplando e prevendo apoio às ações das populações e movimentos sociais em suas práticas de luta, afirmação de direitos, trabalhando contra a sanção do PL 2016/2015, que altera a Lei 12.850 de 2013, para dispor das organizações terroristas, que ao tipificar o terrorismo produz a criminalização dos movimentos sociais. J. Atuando na defesa da não privatização das políticas públicas, da não precarização dos vínculos de trabalho e defendendo o acesso por concurso público e pelo regime jurídico único. K. Atuando de forma ético-profissional, comprometida com a garantia de direitos nos campos das políticas públicas. L. Incentivando e priorizando a participação protagônica das mulheres nos espaços democráticos. Bom, eu trago isso porque é o mais recente, né? Se for olhar o último CNP antes desse, que foi em 2013, também nós vamos ter propostas e deliberações que vão dialogar com essa que está colocada. Talvez é uma forma de atualizar um pouco, né, essa implicação da profissão com essa luta, mas dá um pouco do tom de qual é o compromisso da profissão quando se fala, né, na defesa e na atuação dentro das políticas públicas. Acho que dá um pouquinho do cenário de onde é que a gente entra nessa conversa, né? Principalmente quando a gente vai falar de laicidade, né, e de política nacional da assistência social. E considerando o debate da manhã, né, acho que fica claro, né, a defesa do sistema conselhos, né, pelo Estado laico, né, e o respeito à diversidade das práticas religiosas, né. Dito isso, tentando, né, contextualizar,
a gente, vamos considerar que por mais que o direito constitucional, né, veio lá em 88, né, a gente também tem que lembrar que é só em 2005, né, que a gente vai ter as condições que vão favorecer essa estruturação do trabalho, que vai consolidar a proteção social como realmente um direito adquirido. Então, quando vem a norma operacional básica, né, do SUAS, é que ela vai estabelecer essa mudança radical, né, de como a seguridade vinha sendo executada, né? Então, ela vai desvincular essa proposta de seguridade da noção da caridade, da bondade, da benevolência, né? Mas ela vai colocar, então, o Estado como responsável, né, pela proteção, né, social dos seus cidadãos. Então, essa é uma mudança radical, né? Quando a gente vai falar da assistência social como uma política pública, a gente está falando da assistência social como um direito, né, e não algo que seja da ótica do favor, né, e da caridade. Também é uma discussão que permeou muitas ações dentro do SUS, se a gente for parar para pensar, né? Foi da mesma forma, né? Se tinha, sim, relegadas ações de saúde de forma caritativa também, né? As instituições de caridade promoviam a atenção à saúde para aqueles que não tinham recursos, né? E quando a gente vai olhar para a assistência social, a gente vê isso de uma forma mais forte ainda, né? É o Estado agora tentando, né, aos poucos, né, e não porque quis, mas porque a população foi atrás disso e brigou muito para isso, né, que realmente seja tratado como um direito, uma política realmente pública e não algo apenas de filantropia, né, então relegado apenas a essas instituições. Então a gente vai ter alguns desafios para enfrentar dentro desse cenário e no caso do Conselho ele vem assumindo esses desafios juntos nos diversos espaços em que ele ocupa, né? E a defesa que ele tem feito é pela universalização do SUAS, né, de forma qualificada às populações, aos territórios de comunidades povos tradicionais, né, às populações do campo, população LGBT, entre outras que requerem a proteção social. A defesa da garantia do financiamento oriundo dos 3 entes federativos para impedir os retrocessos no que diz respeito aos direitos sociais já adquiridos. A garantia da ampliação, continuidade dos serviços e dos benefícios assistenciais. A garantia do funcionamento dos equipamentos e de equipes de referência que operam serviços, programas e benefícios assistenciais. E o cumprimento também das normativas e das pactuações que já foram feitas, e aí a gente dá ênfase para a nova RH SUAS, para a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS e da Mesa Nacional de Gestão do Trabalho no SUAS. Né? Então essas são as defesas que têm sido feitas, né, enquanto conselho, né, nos diversos espaços de atuação. Quando entra na questão também por parte, né, do sistema do SUAS, ele tem sido executado de forma própria, e até porque está garantido que deva ser unicamente de forma própria, né, que é o caso, por exemplo, dos CRAS e dos CREAS, né, que está garantido. E parte dele, então, está aberta a possibilidade de conveniamento. Né? Isso é o que está colocado no sistema. Não muito diferente de algumas questões do próprio SUS, que também permite uma certa complementariedade, né, da execução dos serviços. Né? O pessoal ali na manhã também citou um pouco. A gente não tem como não reconhecer, né, a importância do trabalho, né, desenvolvido pelas fundações, organizações não governamentais, as entidades, né, diversas no campo da proteção social, mas, né, é igualmente necessário que se construam condições para que gradativamente o Estado possa ir se reapropriando, né, das responsabilidades na execução da política pública que lhe compete. Né? Se de um lado a gente tem esse trabalho desenvolvido, né, também o que está sendo feito para que o Estado se vá aos poucos, sim,
se reapropriando da condução desse trabalho, né? Os desafios dessa reapropriação, né, eles são inúmeros. Sem dúvida, a questão da organização e o aprimoramento das condições de trabalho, né, são os princípios fundamentais dessa mudança. E aí, dito isso, é importante a gente frisar um pouco, né, a defesa da profissionalização do SUAS, né, com base, então a gente tem as resoluções do CNAS, a 17 de 2001, a 09 de 2015, com quadros profissionais estáveis, qualificados para atender e responder à complexidade das demandas, né, superar o voluntarismo, né, o improviso das ações, o preconceito contra o usuário e o caráter caritativo das ações ofertadas, que a gente já falou, a melhoria da qualidade da gestão da política, com o objetivo de promover maior eficiência, efetividade, garantir a criação de quadros próprios e estáveis, né, compostos com profissionais qualificados e dotados de competências necessárias para a consolidação dos objetivos do SUAS, superação da política do primeiro danismo, fazendo chegar aos cargos de gestão do SUAS pessoas com conhecimento, experiência e compromisso com a área, e aprimoramento também dos meios de avaliação que são empregados para a qualificação da atenção, do trabalho e da gestão feita no SUAS. Então, há alguns elementos para a gente pensar, né, o caminho para essa reapropriação do Estado com relação a essas ações que têm sido hoje executadas pelas entidades. Então, não adianta somente deixar assim, mas o Estado aos poucos também tem que se reapropriar disso, e essa vem sendo uma defesa, né? Não somente o Conselho, quanto os fóruns, né? Os trabalhadores têm feito nesse sentido. Né? Ainda mais considerando as condições da precarização de vínculos de trabalho existentes nos serviços hoje, onde os nossos colegas profissionais estão atuando com muitas dificuldades. Né? Ainda mais com o contexto que a gente está vivendo nos diferentes municípios e no Estado. Né? A situação só se agrava. Quando a gente fala, né, da Política Nacional de Assistência Social, a gente fala de diferentes níveis de proteção social. Esses diferentes níveis de proteção social, eles vão implicar em diferentes contatos, né, dos usuários com os serviços. Quando, por exemplo, a gente fala, né, dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, né, dos CRAS, dos CREAS, né, dos serviços de acolhimento institucional, todos eles são serviços que vão ter alguns contatos que são um pouco diferentes. Né? Se a gente for observar o serviço de convivência, né, a pessoa vai, participa de algumas atividades, volta para sua casa, às vezes uma vez, 2 vezes por semana, né? CRAS e CREAS, às vezes menos, né? E o serviço de acolhimento institucional é o contato diário. Né? A pessoa está lá todos os dias, pelo menos por um tempo. Né? Esses diferentes contatos fazem com que, né, o usuário do serviço entre também em contato com uma certa organização institucional, né, em que estão permeadas algumas lógicas, né, que são lógicas não laicas, vamos pensar assim. Né? Então, como é que a gente faz para ter um certo cuidado de, no momento que a gente está executando as ações no interior desses serviços, sendo eles próprios, públicos ou não, né? Porque não vamos aqui imaginar que essa dificuldade venha só das entidades conveniadas, como também nos próprios serviços públicos e próprios, nós também vamos ter algumas dificuldades que foram faladas na parte da manhã, até porque muitas vezes há uma dificuldade de conseguir descolar, né, essa construção
né, que foi feita para cada um de nós, e acho que os colegas também conseguiram trazer isso com muita densidade, muita proteção. Mas, pegando o exemplo, por exemplo, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, a gente pode pensar, né, como é que essa diversidade, né, ela vai ser pautada e respeitada, né, semanalmente nas atividades que são ofertadas. Quando a gente fala em convivência e vínculo, o que a gente está falando? Né? Como é que a gente operacionaliza isso? O que é feito diante de um conflito, né, que ocorre no âmbito do serviço? Porque justamente quando ocorrem essas situações, aparece um pouco a ótica do que é o certo, do que é o errado, né? Do que é passível de se tomar uma conduta ou outra, né? E o que se usa por base para resolver, muitas vezes, essa situação, né? É algo, né, do embasamento ideológico, filosófico da instituição, e não da concepção, né, do que está por trás da própria política pública. Como os colegas bem falaram na questão da concepção de família. Se tem uma coisa que a política do SUAS vai trabalhar incansavelmente, é a nossa competência de fazer um trabalho social com famílias. Começa pelo que nós entendemos por família, né? E aí, isso dentro de cada trabalhador do SUAS e isso dentro de cada instituição que executa, né, esse serviço. No caso, por exemplo, né, dessas instituições de serviço de acolhimento institucional, né, tem um contato diário, né, tem o estabelecimento de uma rotina, né, que envolve uma série de costumes. Esses costumes, essa rotina, muitas vezes eles estão atravessados por certas ideias, né, moralistas do que é certo, do que é errado, do bem e do mal, né? E assim é organizado, isso pode, isso não pode, né? O que é permitido, o que não é permitido, como são construídas essas regras, né? Essas regras se dão, né, por uma concepção do que está dentro da política pública ou por uma concepção daquilo que a instituição, né, já tinha por base, né, já tinha como pensamento, né. E no caso, quando é serviço próprio, a gente pode pensar um pouco no próprio trabalhador, e aqui nós, né, pensarmos como trabalhadores, do que a gente utiliza para construir as regras dos serviços aonde a gente atua. Como é que a gente tem construído essas regras, né, de convivência, por exemplo, né? E de rotina diária. O que a gente tem utilizado para pensar o que vem a ser a função protetiva da família? O que é proteção? Risco, vulnerabilidade, também são conceitos bem delicados de se pensar e que facilmente podem cair, né, nessa perspectiva de uma ou outra religião, por que não? Né? A questão da negligência, já foi falado na parte da manhã, né, mas vale citar também aqui. E a questão da violência, né? Porque, bom, né, a proteção social, ela tem, né, por premissa essa questão da prevenção da violência, né, e da ruptura, né, com as situações de violência que já estão instauradas. Então, a violência é algo com que essa política se ocupa bastante, né? Conseguir impedir, né, a permanência desses ciclos de violência. Mas, na compreensão da violência, o quanto se consegue falar da violência institucional? Tá? Porque, na verdade, no âmbito das instituições, também ocorrem violências que são da ordem institucional, que são justamente violências também, né, que a própria política, né, tem como premissa combater, né? Mas a própria política, às vezes, dentro, né, dos seus serviços, está também cometendo ações de violência institucional, né?
E aí vamos falar um pouco, né, por exemplo, da questão da mulher, né, quando a gente reproduz lógicas, né, de um determinado papel que é relegado à mulher, e a gente está reproduzindo lógicas, por exemplo, do machismo, né, quando a gente está trabalhando nessa perspectiva. Né. Quando a gente exclui determinados segmentos por conta da sua opção sexual, como acontece em alguns abrigos, por exemplo, né? E como é que a gente trabalha relações homoafetivas dentro desses espaços, né? E aí entra também de novo essa questão, né, da violência institucional, que é muito, né, sutil, né? Muitas vezes são pequenas coisas no cotidiano dos serviços que acabam fazendo, né, ela se concretizar e a gente tem dificuldade até de se dar conta, né, que a gente está sendo um ator, um vetor disso. Se a gente está saindo, então, né, da lógica da assistência social como caridade, né, para entrar, né, na constituição de uma política pública de direito das pessoas, né, como isso vem sendo trabalhado, né, e executado por entidades e instituições que estão constituídas numa lógica que é de caridade, né, é um desafio muito grande. Né. Como é que se faz para fazer esse trabalho ali dentro? Né? Como é que se trabalha a perspectiva da emancipação dos sujeitos, né? Quando a gente fala de trabalhar isso com os usuários, como é que os usuários participam dos serviços? A gente vem falando, enquanto trabalhadores do SUAS, dessa dificuldade dos próprios trabalhadores conseguirem desenvolver isso junto com os usuários, que é essa perspectiva de participação política, né, dos usuários poderem se apropriar, né, do que é o seu direito social, né, enquanto os próprios trabalhadores não conseguiram ainda fazer esse processo de apropriação do que vem a ser o seu direito enquanto trabalhador, né, e poder atuar nessa perspectiva de emancipação dos sujeitos. Né. Como é difícil e delicado trabalhar tudo isso. Né. Tanto, né, quando a gente fala no âmbito do trabalhador, das equipes próprias, quanto ainda mais, né, quando a gente está falando dos trabalhadores que estão nas equipes de serviços conveniados, né, que tem uma perspectiva ideológica, religiosa, e como isso é difícil, né, conseguir separar e fazer uma defesa de que, né, por mais que a instituição tenha uma perspectiva religiosa X, o trabalhador que está lá é um trabalhador do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, e estaria executando uma política que não é, né, vinculada a nenhuma, né, diretriz religiosa. Né. Pelo contrário, tem que se ter, né, todas a possibilidade de perspectivas, né, religiosas, né, conforme a população, né, do território que a gente está atuando. Né. Então, a gente vai ter uma série de desafios, né, para estar enfrentando, né, seja no nível micro, seja no nível macro. Né. Se falou um pouco na parte da manhã no nível macro também, né, desses enfrentamentos que a gente pode fazer na macropolítica. E acho que eu trouxe isso também no início da fala, né, enquanto conselho, enquanto sistema conselhos. E no nível micro, acho que fica também nessa disputa de linguagem também, que o colega falou na parte da manhã, que linguagem é essa que a gente está utilizando quando a gente faz o atendimento, né, com as famílias, os nossos serviços. Né? Se somos constituídos pela linguagem, né, essa nossa linguagem reproduz, né, alguns lugares, né, que são atravessados por, né, valores, né, morais que estão bem arraigados dentro de cada um de nós. Né? Então, na verdade, esse exercício micropolítico é um exercício que cada
cada um de nós tem que fazer dentro da sua prática e ele não é nada fácil, né? A gente também tem que se colocar em análise, em reflexão a partir de cada uma das nossas práticas. E quando, né, dependendo, solta ali aqui uma palavrinha ali, a gente acaba se pegando, opa, olha só o que eu disse agora, né? Então, né, a gente também está permeado por esses valores, né, e se a gente não consegue ter espaço para poder refletir, pensar sobre isso, a gente acaba, mesmo que tenha um determinado discurso, reproduzindo, né, essas práticas que não dão abertura, né, para a diversidade, a diferença, né, de sujeitos que a gente atende. E às vezes são coisas muito simples, né, que a gente não para pensar, mas até hoje de manhã, acho que foi o Marco que colocou aquelas imagens, né? Mas não, acho que foi no vídeo da Tati também que apareceu, né? Do CNP também de algumas imagens. Mas quando se chega no próprio serviço, né, e a pessoa que é vinculada, né, a uma religião não hegemônica, eu acho que isso é onde aparece mais. Eu gostei quando o Marco falou na parte da manhã de colocar em destaque e valorizar justamente essas populações vinculadas a essas religiões não hegemônicas, né, que não conseguiram ter um lugar de destaque, como por exemplo as religiões cristãs, né, que se apoderaram, né, de certa forma. Como é para alguém que é da terreira, que é, né, do batuque, que chega no serviço e tem lá, né, uma série de símbolos e artefatos que são vinculados à religião cristã católica, né? Como fica para o usuário, né, que vai conversar, seja com a psicóloga, seja com o assistente social, seja com o agente social, com o educador social, enfim, né? E a gente está permeado de símbolos, né, que às vezes estão escancarados ali no serviço, né, sejam frasezinhas que, enfim, às vezes as pessoas levam um pouco de si, né, para dentro do seu serviço, né. Então, às vezes são frases, às vezes são símbolos, né, e que estão lá. E essa pessoa chega e ela se depara com isso. Como muitos já têm dentro de si, né, essa hegemonia, porque a gente convive com ela e a gente aprendeu a naturalizar ela, a gente nem repara mais, né, nesses pequenos símbolos. Agora, para quem não está dentro dessa hegemonia, né, para quem está fora, né, essas minorias, vamos pensar assim, chegam no serviço e se deparam com isso, é gritante. Para eles é muito gritante. E eles nos pontuam. E eles, né, às vezes eles não conseguem falar, porque é mais proteína, né? Mas quando eles conseguem, eles vão lá e dizem, olha, eu não me sinto à vontade, né? Não, eu não te falei isso antes porque achei que não ia poder ser trazido, fiquei com receio do que poderia ser pensado, enfim, né? Não, se eu falar isso, né, o outro lá vai, né? Então, uma série de receios até de poder construir algum vínculo, né, com as equipes, né, em função disso que já está colocado, é difícil. E aí quando tu pensa em crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento institucional, né, é mais delicado ainda, porque muitas vezes, né, essas crianças e esses adolescentes tiveram vivências muito diferentes, né, do que está sendo pautado pelos valores daquela instituição, né? E como é que a gente vai conseguir também respeitar, né, esses valores e essa história de vida, né, dessas crianças e desses adolescentes que estão nessas situações, né? Porque essa rotina diária dentro de um serviço como esse é bem difícil de explicar. Acho que são alguns desafios para a gente pensar. Rotina está permeada de valores, né? Essa coisa, né, da própria questão da higiene, né, da comemoração de algumas datas, né, festivas, né, e uma série de coisas sutis, mas que fazem
uma importância enorme e nos constitui como sujeitos. Enfim, acho que são provocações iniciais. Acho que quando a gente propôs essa parceria de URGS e Conselho de Psicologia para fazer essa discussão, acho que muito em função, a gente encampou essa discussão pelo Conselho, também ouvindo muitos trabalhadores, psicólogas e psicólogos do SUAS, falando de suas inquietações, né, no cotidiano dos serviços, e às vezes o quanto era difícil, né, poder sustentar e enfrentar algumas situações institucionais para conseguir defender a expressão da singularidade daquele sujeito. Né? Enfim, muitas vezes a gente fica, né, bem em situações bem delicadas, né, em função disso. Né? Bom, né, até que ponto eu vou conseguir fazer esse enfrentamento e não ser penalizada de alguma forma no meu trabalho em função disso. Né? Por mais que a gente tenha garantia lá no nosso código de ética profissional, mas mesmo assim, né, volto, quando a gente fala em relações precarizadas de trabalho, né, a situação é um pouquinho mais difícil. Né? Por isso, talvez no início, eu retomei com vocês qual é a defesa, né, da universalização do SUAS, né, da política pública com quadros próprios, né, e toda a questão, né, da não terceirização e não privatização dos serviços. Né. Isso tudo em defesa de vínculos de trabalhos estáveis que permitam que a gente não se sinta de forma alguma acuado, né, ou ameaçado a ter que se submeter, né, a determinadas, né, regras, a determinadas instruções que, inclusive, vão contra todas as prerrogativas que estão no nosso código de ética, enfim, nas deliberações e diretrizes de atuação da nossa profissão. Eu vou deixar por aqui e depois a gente continua conversando. Meu papel era trazer um pouco algumas discussões, né, enquanto conselho e trazer algumas provocações aqui enquanto profissional também do SUAS e enquanto psicóloga. Tá certo. Obrigada, Cristiane. Vamos passar então agora para a Simone, né? Em torno de 20 minutos, já que é diferente. Pode deixar que eu controlo aqui qualquer coisa. Isso, não, qualquer coisa tem um período, estamos no tempo, começamos bem certinho no horário, estamos bem assim no tempo. Pode ficar tranquila. Já está ligado aqui? Simone, tu quer projetar, né? Acho que até eu vou sair daqui, porque senão eu vou acabar atrapalhando. E ela vai fazer uma projeção. Eu vou assistir. Obrigada. Boa tarde. Eu vou me apresentando, então. Eu sou a Simone Romanenko. Eu e o colega Anselmo estamos aqui pelo Conselho Estadual de Assistência Social, né? A gente recebeu o convite do CRP e numa plenária do Conselho Estadual de Assistência Social a gente escolheu assim, né? Perguntou para o pleno quem que gostaria de fazer essa representação hoje aqui, né, com vocês. E então eu até pulei na frente lá, porque como eu trabalho numa entidade religiosa, na Congregação das Irmãs Imaculadas do Coração de Maria, eu achei, e sou a única representação no Conselho como entidade que oferta serviços socioassistenciais de cunho religioso, então eu achei que tinha tudo a ver, né, eu estar aqui hoje fazendo essa fala. E o pleno acatou, achando assim que realmente, né, porque a gente está dentro do exercício do controle social. Só que a gente fez uma composição, porque daí veio o colega também, o Anselmo vai falar depois de mim, no segmento dos sindicatos trabalhadores, né? Então já são duas visões diferentes, e a gente, até no pleno passado, eu trouxe essa minha apresentação para o pleno, para o pessoal ver o que achava, se era isso mesmo. E como são visões diferentes, então acho que vai contribuir assim para aquecer esse diálogo, esse debate hoje aqui. E
Como é muito pouco tempo para um tema que é bastante desafiador, assim, ele é amplo, ele tem uma envergadura grande, eu vou falar então assim do lugar que eu venho, né? Eu sou assistente social já, essa semana eu completei 25 anos de formatura lá pela Unicinos, estou 25 anos formada. Desses 25 eu trabalho 17 anos em entidade religiosa, né? Iniciei minha trajetória profissional no SUS também, na área da saúde. Trabalhei mais de 15 anos na área da saúde, agora há 7 anos eu trabalho na área da assistência social e educação. E dentro da Sociedade de Educação e Caridade, que é o lugar que eu venho, nós somos uma entidade beneficente de assistência social que atua nas 3 áreas, saúde, educação e assistência social. Atualmente a gente só tem um hospital em Gravataí, que é o Dom João Becker, né? Temos 16 colégios, atuação a nível nacional, e temos 7 serviços socioassistenciais que atende somente criança e adolescente no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 6 a 15 e de 15 a 17. E o meu trabalho dentro da congregação é o assessoramento técnico. Então, como assistente social, eu faço assessoramento técnico atualmente para assistência social e para educação. A educação, a gente pega toda a parte de bolsas de estudo na educação básica. Então, eu achei bem interessante, assim, e é muito desafiador, porque está dentro da formação pessoal da gente, né, nas concepções dessa formação, a formação dos credos, né? Isso está intrínseco na formação da gente enquanto ser humano, seja qual for o credo. Ou o não credo, porque também a gente tem o não credo, né? Que é uma forma de se posicionar. E eu elaborei um esqueminha para a gente poder falar, então, nas práticas na assistência social, entre a laicidade e os discursos religiosos, para a gente pensar um caminho, como que a gente pode qualificar a discussão e qualificar as nossas práticas para que elas constituam o fortalecimento do SUAS, né? Já que a gente tem toda uma história, né? Então eu trouxe um esqueminha para a gente pensar que a gente tem uma construção histórica dentro da política pública de assistência social na Igreja Católica se constituiu há muito tempo atrás as atenções na saúde, na educação e no trabalho social, né? E isso então é forte dentro dessa formação histórica de construção da sociedade, o modo como a gente atua, né? E como que a gente desconstrói isso para tornar isso mais qualificado, mais profissionalizado possível. Então, nesse meu esqueminha eu vou tentar mostrar assim, uma forma de a gente se organizar para isso. E isso acontece dentro da minha entidade, assim, a gente, né, tanto tem um profissional técnico para poder contribuir na construção desse projeto societário. Então a gente tem todo um reconhecimento dessa caminhada histórica, desde lá da Constituição de 88, com a criação da LOAS e a Orgânica da Assistência Social, e todas as nossas lutas para poder construir o Sistema Único de Assistência Social, né? E dentro disso, assim, nessa adolescência, que nem a Cristiane falou, né, a gente tem muita coisa em termos assim, de conhecimento, produção de conhecimento e de indicadores já hoje assim, que nos ajudam a pensar nesse trabalho de forma técnica, profissional, minimizando essa atuação do senso comum, que nem a gente fala, né, e se reveste de dogmas, da doutrina, enfim. Então, culminando assim, até com um censo SUAS que a gente tem hoje, já foi editado até o 2015, mas ele não está publicado, a gente não tive acesso a ele. E então, assim, a gente tem uma identidade dentro da área, mesmo que ela esteja dentro de uma rede privada ou de uma rede pública própria, né? E a gente não tem mais como voltar atrás, a gente tem como aperfeiçoar isso, como identificar isso e trabalhar com todos esses pressupostos que estão colocados para a gente dentro de um marco legal e regulatório, né? Que são todas as leis, todas as resoluções, todas as normas técnicas. Para isso, pode passar, Anselmo, deixa eu ver se vai entrar agora. A gente tem assim, se situar dentro dessa contextualização, acho que embasando com o que a colega falou assim antes, né? A gente tem hoje que construir essa qualificação. Então, assim, o que está posto hoje assim, na Constituição nossa brasileira e o próprio Código Civil que regula o funcionamento das entidades privadas, né? Está posto na Constituição a formação de um Estado laico, né? E aí dentro desse Estado laico vem os serviços assistenciais próprios e os equipamentos públicos,
Então se fala na questão de não ter os símbolos, de não ter os artefatos, de não ter isso, não ter aquilo, né? Mas para as instituições privadas, o que está posto? Finalidades estatutárias, então tem um estatuto social e a sua missão. Eu acho que aqui a gente tem um desafio grande, porque dentro das finalidades estatutárias, né, e eu lembro assim, na minha entidade, a gente teve culminou em 2009 e 2010, a mudança da lei da filantropia, que a gente chama, antigamente se falava nas entidades filantrópicas, hoje a gente fala em entidades beneficentes de assistência social, que mudou radicalmente. Então era uma misturança, assim, o que era o trabalho voluntário, o trabalho assistencialista, e se combinou nessa mesma época com a tipificação dos serviços socioassistenciais, com a mudança também da própria legislação da assistência social. E isso para nós é um empoderamento grande, porque a minha entidade, por exemplo, teve que separar aquilo que era religioso, ela criou um CNPJ específico, para aquilo que era a atuação na política pública. Né? Então, a gente tem duas entidades, uma que cuida só da parte religiosa, pastoral, social, a missão, a evangelização, não está dentro da entidade que cuida da atuação na saúde, na educação, na assistência, que trabalha na dimensão da política pública. E a própria certificação das entidades beneficentes de assistência social, ela traz a dimensão da certificação como uma dimensão de política social pública. Então, não tem, isso vai também forçando, de uma certa forma, a profissionalização e a qualificação para a gente trabalhar de uma forma que dentro da instituição da entidade não haja laicidade, né? Daí tem toda uma questão, eu vou mais adiante falar, né? Porque o que nós fazemos, embora esteja numa rede privada, tem um caráter público, né? E aí a gente tem que assimilar todo esse trabalho na nossa orientação de trabalho, né? Tem toda uma metodologia, uma intervenção socioeducativa, onde a gente tem todo o papel dos trabalhadores e principalmente assim, com relação aos usuários, como tu faz a acolhida, como que tu orienta o trabalho técnico no sentido da intervenção socioeducativa. Para quê? Se a gente trabalha com a proteção social para fazer a formação cidadã, como que tu organiza um conjunto de atividades que elas vão de fato trabalhar a ruptura das violências, das vulnerabilidades, tudo aquilo que o Cristiane falou, né? Então a gente precisa de conhecimento, a gente tem que ter uma organização metodológica que vai nos dar o suporte para poder qualificar e profissionalizar cada vez mais nosso trabalho na perspectiva do Estado Democrático de Direito. A minha entidade, ela se posicionou com relação a toda essa conjuntura do nosso país. A gente editou uma carta aberta, né, nos nossos canais de comunicação para a sociedade toda, se posicionando, né, na linguagem da nossa entidade contra o golpe. Então a gente tem uma organização de entidade que está totalmente atrelada a uma concepção de Estado Democrático de Direito, né? No nosso caso, então, até a nossa participação no controle social para fazer incidência política na construção e qualificação das políticas públicas vem dessa concepção. Então, a gente tem, assim, esse entendimento. Só que quando a gente fala lá da missão e as finalidades estatutárias da entidade, a gente não pode também negar a identidade da entidade, que pode parecer contraditório isso. Eu acho que isso é um ponto sensível que talvez um outro momento, né, porque eu acho que 2 dias divididos a gente não consegue aprofundar muito o tema, mas a gente pode mostrar assim, um pouco do caminho para poder qualificar e aprofundar esse debate, esse diálogo. Por exemplo, na minha entidade, a gente conversou isso lá no pleno, né? É uma entidade católica, então é do rito dela, né? Da identidade dela fazer acolhidas e fazer espiritualidades nas dinâmicas de grupo, né? Na abertura de eventos. Isso está intrínseco, isso faz parte da missão dessa entidade. Mesmo que ela opere no campo das políticas públicas, quando tu vai reunir um grupo, como nós estamos reunidos aqui, vai fazer uma saudação inicial, vai falar da fundadora, né? No nosso caso é a Bárbara Marques. Então a gente tem uma história, no caso da assistência social, a congregação, ela atua há mais de 164 anos. A gente tem instituições aqui em Porto Alegre, tem o Instituto Providência, quem conhece a Adriana Ribeiro, tem mais de 150 anos de atuação. Então tem algumas questões que elas estão
atreladas na missão da entidade, na identidade da entidade, né? Mas como que a gente trabalha para que o discurso religioso, né, já que a gente está falando disso, isso não seja o prevalente, isso não intimide, isso não crie constrangimento nem para a família, nem para o usuário, nem tampouco para os trabalhadores. Estava falando com o Anselmo antes, né? Hoje, o nosso processo de seleção de funcionários, de trabalhadores, a gente vê o perfil, isso as entidades também fazem, né? A gente busca um perfil de profissionais que estejam mais atrelados também a essa identidade frente a essa missão, para que não haja um choque, não haja uma violência também do tipo de profissional contratado para que se conduza dentro dessa identidade da entidade. Então, isso tudo fica um pouco contraditório, né, por uma perspectiva e por outra, mas é uma forma de tu não criar um choque também, uma barreira. Mas a gente vai mais adiante para falar um pouco mais disso. Aonde a gente se baliza para qualificar o nosso trabalho, né? A gente tem muito claro que a gente tem todo aquele marco regulatório da política pública de assistência social, e onde que aparece, assim, como que a gente tem que organizar o nosso projeto político profissional, né? O PPP, como que a gente organiza a nossa intervenção socioeducativa. Está posto lá no caderno de orientações, isso lá, quando acontece no CRAS, o serviço de convivência, as oficinas, que não é para fazer práticas religiosas dentro da intervenção socioeducativa. Isso é um instrumento agora recente, né, de 2015, que aponta. Então, assim, a gente tem que ir buscando também o nosso suporte técnico, né, para poder organizar as nossas intervenções. Para além disso, pode passar, Marcelo, vou construir uma lógica. A gente tem hoje a resolução 14, que ela determina, né, na inscrição ou da entidade, ou dos serviços, ou dos programas, das ações, como que tem que estar organizado isso para tu receber uma inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, para tu escrever uma entidade, escrever um serviço, ou fazer a manutenção ano a ano, através de um conjunto, né, de documentos como plano, relatório, tem as visitas técnicas. No caso aqui em Porto Alegre, a gente tem organizado por 17 micro-regiões o controle social do Conselho Municipal de Assistência Social. Aí tem as visitas técnicas, a gente tem resoluções com um checklist do que tem que ser visto na entidade para que se possa fazer a manutenção da inscrição ou a inscrição da entidade que não tinha inscrição. Nessa perspectiva, como é que tem que ser apresentado a intervenção da entidade, né? Através de ações continuadas, permanentes e planejadas, uma autonomia e garantia de direitos, gratuidade, universalidade. A gente tem todo hoje um acervo a nosso favor para poder orientar como que esse trabalho é feito, como que a gente qualifica conhecer o trabalho feito pelas entidades. No caso da rede privada do SUS. A gente não tem isso dessa forma posto para os equipamentos públicos, tem outras formas. Mas para as entidades da rede privada, a gente tem isso muito claramente organizado através dos conselhos municipais de assistência social. Agora, uma outra questão é como que os conselhos municipais de assistência social, enquanto instância de controle social, eles estão organizados para dar conta de uma equipe técnica ou de uma equipe para que faça assim, a visita técnica na entidade e olhe como é que esses serviços, essas intervenções, elas estão sendo organizadas. Pode passar, dentro ainda da resolução 14, como que a gente sabe que uma intervenção ela é planejada, continuada, permanente? A gente tem isso claramente posto para a gente na própria resolução 14, para que a gente possa fazer o nosso checklist lá e identificar como que está organizado aquele serviço, se está predominando de fato os discursos e as práticas religiosas. Então, quem conhece um processo de oferta de serviço socioassistencial qualificado e que realmente venha cumprir o papel da proteção social, tanto na prevenção quanto na ruptura das violações de direito, a gente consegue identificar isso de uma forma a conceber ou não a inscrição ou manutenção daquela entidade, daquele serviço. Pode passar. Ainda, né, ofertando na perspectiva de autonomia e garantia de direitos dos usuários. E lá no CES, quando a gente estava vendo essa apresentação, a gente
intransigente em relação às defesas dos direitos e não à exclusão por preconceito, né? Então a gente tem que defender intransigentemente o direito das pessoas, nos seus credos, nas suas opções de orientação sexual, as etnias, enfim, é o respeito à vida, tá? Acima de qualquer questão. E ali, ainda na resolução 14, né, o que vem para nós? Respeitando a autonomia e garantia de direitos dos usuários, recusa de práticas de caráter clientelista, vexatório ou com o intuito de benéfica ou ajuda, prioridade, a diversidade cultural, socioeconômica, política e religiosa dos usuários, proteger a privacidade dos usuários, garantia da acolhida digna, atenciosa, equitativa, com qualidade, idade e quantidade. A gente tem um acervo hoje posto a nosso serviço, enquanto profissionais da área da assistência social, que nos faz organizar o nosso método, nossa intervenção socioeducativa. Daí podem perguntar para mim daqui a pouco, né? Mas a tua entidade, como é que funciona, se isso impera? Bom, aí a gente tem toda uma organização profissional, a gente tem os nossos projetos éticos, políticos, né? A gente sabe que não é difícil, não é fácil lá no dia a dia a gente intervir, mas a gente também tem que ter uma segurança profissional, técnica, com conhecimento qualificado para a gente poder fazer os nossos enfrentamentos nos espaços de trabalho. Só que a gente também depara-se com muitos colegas que, por questões veladas, ou por medo, ou por isso, ou aquilo, não conseguem avançar. Então a gente se organiza em grupos, em coletivos, seja no conselho, seja em fóruns, seja em outras formas de espaço, para a gente poder se fortalecer para fazer a qualificação do processo da intervenção profissional. Pode passar. Pode passar. Acho que um grande ganho, né, eu quis trazer aqui para nós, um grande ganho que a assistência social teve, né, desde 2009 lá, foi isso trouxe uma confusão tão grande para as pessoas, para as entidades, para os profissionais, que até hoje isso está ainda efervescente, assim, a gente assim, pensa que tem que melhorar porque ela não pode ficar engessada, a tipificação, mas essa tipificação, como ela foi produzida ainda, ela tem muita gente que não domina, que não a conhece, né? E não vê a força que tem nela para a gente poder trazer a elegibilidade da própria assistência social, né? Então, eu vejo assim, ela como um marco dentro da proteção social para a formação cidadã. Pensando que ela é uma aliada nossa, junto nos conselhos municipais de assistência social, onde acontece o controle social, para a gente poder, de fato, qualificar a intervenção das entidades, dos equipamentos públicos, nessa identidade própria que tem a área de assistência social. E as pessoas falam, mas que nomenclatura difícil, que não sei o quê. É o específico da nossa área, a gente tem que estudar ela para se empoderar, digamos assim. Por que o médico, a área da saúde, muitas vezes o pessoal, né, tem uma questão cultural, valoriza algumas áreas, né, como a área da medicina, a área da engenharia, e não valoriza a área da assistência social, né? E a gente mesmo, às vezes, reproduz isso como trabalhador. A gente reproduz muito esse estigma que tem em relação ao trabalho como pobre, porque a assistência social também, se a gente for, né, organizar o trabalho, ela não é para o pobre somente, é para a pessoa vulnerável, para quem dela precisar. Então isso também é a questão dos nossos preconceitos com relação à atuação nessa área de trabalho. Pode passar. Dentro lá da tipificação, esse elemento que eu acho bem importante, existe a matriz padronizadora dos serviços socioassistenciais. Ele é quase como se fosse um checklist para a gente, né? Quando vai fazer a inscrição de uma entidade, a manutenção da inscrição dela, quando a gente está no controle social, para poder ver que tipo de trabalho essa entidade é, que entidade é essa, quem são os seus usuários, quais são os seus objetivos. Então, organizando assim, um processo de gestão, a gente tem essa matriz padronizada dos serviços para poder identificar de fato que trabalho é esse que está sendo feito, o que predomina nesse trabalho. Tem recursos humanos, como é que esses recursos humanos estão organizando o trabalho da intervenção socioeducativa, né? E mais do que isso, quais são os indicadores que a gente tem que o trabalho proposto está trabalhando com as aquisições, a gente tem as aquisições colocadas, postas de seguranças sociais, né? Que aquisições são essas que os cidadãos, os usuários estão tendo com relação àquela intervenção socioeducativa? Então, a gente tem que superar o discurso religioso
para um trabalho organizado a partir desse marco legal e regulatório que a gente tem dentro da política pública de assistência social. Pode passar. O caminho para a gente, né, para superar os discursos religiosos, ele está no controle social, né? Então, a gente tem hoje várias formas de poder organizar a nossa participação e incidência política no controle social, né? A gente tem hoje, crescendo nessa luta histórica da assistência social, a gente tem os fóruns dos usuários, dos trabalhadores, das entidades. Eu também congrego o fórum de entidades, onde a gente discute essas questões todas, mas especificamente a questão da laicidade a gente nunca discutiu nos fóruns. Acho que é uma primeira iniciativa que a gente participa aqui com vocês de discutir esse tema. Em nenhum espaço que eu participo, os fóruns de trabalhadores, os fóruns de entidades, a gente nunca discutiu essa questão. Ainda eu acho muito velada, né? Então eu acho bacana a gente poder estar dialogando sobre isso e daqui a pouco criar uma sistemática desse diálogo, né? A gente tem os conselhos de direitos e políticas sociais públicas, né? Eu aqui represento o CEAS, mas lá no CEDICA, da qual também faço parte como conselheira, nunca se discutiu essa questão. Então, os conselhos também de políticas sociais e direitos, eles também têm que estar incorporando essa temática e estar discutindo, ter uma posição sobre isso. A gente pensa na audiência pública como uma forma de controle social. Ministério Público, uma das questões que a gente conseguiu trabalhar dentro do CEAS, por exemplo, foi o ingresso de entidades que não eram de assistência social no Conselho Estadual de Assistência Social. Nós tínhamos algumas entidades que elas não tinham inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Então, o Ministério Público ele também é um parceiro para a gente poder fazer o controle social e organizar o processo do trabalho da assistência social. Os conselhos profissionais, né? A gente tem então aqui o CLP, eu faço parte do CRES. O CRES tem uma resolução própria, né? Que ele coloca para os profissionais do serviço social também o seu posicionamento com relação à laicidade. E acho que uma das ferramentas que a gente tem para poder minimizar os discursos religiosos dentro do cenário da assistência social é o conhecimento, é o estudo, né? A gente tem hoje várias publicações, a gente tem as várias resoluções, as várias legislações que empoderam a gente para uma atitude científica na construção da política pública de assistência social. E a gente tem que se fortalecer estudando, né? Conhecendo e reconhecendo toda essa caminhada histórica da construção enquanto uma política de direito. E fazer a minimização do senso comum, né? Que muitas vezes a gente mesmo reproduz por não querer estudar, por não querer participar dos espaços de controle social. Pode passar. Eu acho que seria mais ou menos isso para poder iniciar essa apresentação com vocês. E a gente tem um acervo muito bacana lá no portal do MDS, estão todas as publicações lá no MDS. A gente tem vários cadernos, várias normas técnicas, várias leis, e aí a gente pode se apropriar disso para poder fazer a minimização, né, dos discursos religiosos. Seria isso. Obrigada. Obrigada, senhora. Então, vou passar agora para o Anselmo. Boa tarde. Sobrou um pouco de tempo agora. Eu então vou ser bem breve. Não vou entrar na parte didática, porque a Cristiane e a Simone já foram bem nas falas delas, né? Eu vou entrar mais na prática mesmo, né, que é a minha área, sindicato. A gente que trabalha lá na ponta com o trabalhador. Né? A gente tem um monte de garantias, a Constituição Federal, direitos humanos, um monte de coisa que diz que a gente tem direitos, né? E a laicidade é uma delas, né? Mas na prática isso não acontece, gente. Infelizmente você não tem. Instituições religiosas, eles são laicos, sim. Desculpa, eles são religiosos, eles aplicam a doutrina religiosa direto no trabalhador. Você começa lá na porta, lá na ponta, lá na hora da entrevista. Né? Então, se a gente vai para uma entrevista de emprego dentro de uma instituição religiosa e dá a entender que a gente não pertence àquela doutrina, a coisa começa a complicar para o nosso lado.
Isso aí só perde pontos e lá no final ele saber nem conseguir emprego. Então a gente já começa a ser violado moralmente nesse momento. E antes de entrar na empresa, a gente já está sendo violado moralmente. Né? A gente omite essa fase, não deveria ser, mas a gente omite. Depois que a gente passa por essa fase de inicial de entrevista, que a gente é contratado, a gente começa nas rotinas de trabalho. O que a gente tem que fazer? A gente tem que, antes de começar os trabalhos, tem que rezar um pouquinho. A gente tem que cantar, às vezes tem que cantar um hino, às vezes a gente tem que ensinar as crianças uma parte da Bíblia, uma passagem da Bíblia. Por que nessas aulas aí a gente não toca um ponto de umbanda nas aulas de música? Eu nunca vi isso aí. Você já viu? Eu nunca vi. Não, seria interessante, não? Porque a gente não ensina também outras religiões, né? Tem tantas religiões aí, tem o islamismo, tem o judaísmo, são interessantes, e na prática a gente não vê falar disso aí. E como é que fica essa população toda aí? Na hora que o usuário ele vai num serviço de acolhimento, o que acontece com ele? Ele é obrigado a passar por isso aí. E aí ele passa, porque senão ele não tem o abrigo, ele vai ter que dormir mais uma noite na rua. E por aí vai as coisas. Então é muito complicado isso aí. Essa questão da laicidade nunca foi discutida comigo, como a Simone falou, no sindicato a gente nunca tinha prestado atenção nisso aí. Tá? Aí assim, eu chamei meu jurídico. O que acontece com a laicidade? Não tem estatística jurídica sobre isso. Não existe processo na Justiça do Trabalho que gere uma estatística sobre isso. Reclamações de trabalhadores a gente tem, mas são muito poucas. Só os trabalhadores mais chegados no sindicato que realmente vão lá e abrem o jogo para a gente. Nós temos diretores nossos, uma diretora que é batista e trabalha na igreja evangélica. Então nós temos uma maneira direta. E a gente sabe que ela fala para nós coisas horríveis lá. Aí eu pergunto, como é que fica aquela criança que vai para uma creche, que vai para um acolhimento durante o dia, e tem toda essa doutrina e volta para casa e coisa diferente na casa dela? Como é que fica a cabeça dessa criança? Como é que fica aquele usuário que de repente é de uma doutrina diferente na instituição, tem a obrigação de participar daquele culto, daquela cerimônia ali para poder ganhar uma cama, poder ganhar um prato de comida? É uma violência moral que a gente recebe diariamente, né? E é isso aí que a gente parou lá no sindicato. E assim, a gente tem que pensar mais nessa questão aí. Uma coisa que a gente estava completamente alienado. Lá no sindicato nós estávamos alienados nessa questão. Não tínhamos, apesar de nós sermos sindicatos e instituições beneficentes filantrópicas e religiosas, a gente não tinha parado a pensar nisso aí, a questão da laicidade. Isso é uma coisa que a gente colocou em pauta já. Então, nós pensamos que a Simone falou, que a finalidade estatutária, a missão, gente, isso aí é problema da empresa, não é nosso. Nós estamos lá para trabalhar. A gente quer executar o nosso trabalho dentro da nossa linha de trabalho ali, sem sofrer essas agressões aí. Se eu não quero rezar, eu não tenho por que rezar. Se eu não quero participar do culto religioso, eu não tenho por que isso. Eu não preciso ser obrigado a fazer isso. E a gente não reclama, porque a gente pensa assim, eu penso assim, dentro das prioridades, né, a minha prioridade profissional, de repente, se eu rezar não vai me prejudicar muito, então eu vou lá e rezo. Mas isso é a prostituição que a gente está fazendo. A gente está se prostituindo a gente mesmo, moralmente. Não. Aí a gente parou de pensar também, mas espera um pouquinho. Será que é só o patrão que está errado? A gente também tem um pouco de culpa, né? Porque quem não é católico, será que ele não gosta dos feriados religiosos que a gente tem aí? Eles gostam. Né? Então a gente também deveria dizer assim, bom, eu quero trabalhar nesse dia. Eu não vou trabalhar. Né? Natal para mim não, Natal não existe para mim. Natal é um dia normal para mim, eu vou trabalhar. A gente devia pensar nisso aí também, né? Porque o que é ruim para um pode ser bom para o outro, né? Bom, então, eu só queria deixar esse pensamento assim para a gente desenvolver isso aí. E eu queria também com vocês aqui pegar, aprender alguma coisa para que a gente possa começar a desenvolver esse pensamento dentro do sindicato.
sacudiu aqui, né? Então, vou passar agora para a Isadora, por favor. Bom, então, boa tarde. Quero cumprimentar a Simone, o Anselmo, colega do CRP, vocês, psicólogos, psicólogas e outros profissionais que estão aí hoje vindo discutir conosco, né, sobre a laicidade, as práticas da assistência social. É louvável, eu acho, essa iniciativa do CRP e da URGS, né, de propor essa discussão. Afinal, a gente precisa de muito mais espaço para discutir laicidade. Acho que tem muito poucas momentos de reflexão sobre esse tema, né? E vejo que desde a formação profissional, desde a universidade, né, trazendo um pouco da minha formação, senti falta da presença dessa discussão. E, bom, assim, eu participo da coordenação do FETSUAS, né, atualmente. O que é o FETSUAS? O Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS. É um fórum, então, que agrega trabalhadores, entidades que representam trabalhadores, como o CRP, né, sindicatos, o CRES, o CREFITO, onde a gente se reúne para discutir a política de assistência social e também para se articular em relação ao que temos em comum de lutas, né? E na questão da laicidade também, eu acho que é um princípio, é uma base, né, da formação dos profissionais. E é um tema que nos congrega também. A gente se reúne, para quem não sabe, mensalmente. A gente tem se reunido no Sindicato dos Municipais de Porto Alegre, né, que acolhe as nossas reuniões. E a gente tem contato que vocês podem conhecer. A gente tem uma página no Facebook que ali a gente compartilha algumas informações e também por e-mail que eu posso, no final, passar para vocês, né, se tiverem interesse. Então, a gente fez, pensando no debate de hoje, a gente fez uma discussão numa reunião do fórum, então, sobre de que forma, né, a questão religiosa está presente nos espaços dos serviços e de que forma esse discurso religioso incide na relação com os usuários e com os trabalhadores, né? Então, surgiram diversas questões. Então, a gente pensou, enquanto fórum, trazer um panorama, né, de situações que chegam até nós, que a gente já escutou. Muito do que até o Anselmo já trouxe, né, são situações que chegam até nós, né, que as instituições ali que prestam serviços na área de assistência estão ali impregnadas dos seus ritos, né, que fazem parte da sua identidade, mas que não fazem parte do que é a educação da política pública em si, né, e que fere também o direito, né, dos nossos usuários com quem a gente trabalha. O direito à diversidade, ou causa desconforto, né, para o trabalhador também, que não tem aquela religião, né, ou, enfim, e que não se identifica com isso, e que não é uma posição, né, que profissionalmente a gente defenda, né, isso é um lugar onde a gente trabalha com fundamentos, né, científicos, onde a gente traz dessa forma o nosso trabalho. Então, assim, trazendo alguns exemplos, né, situações que chegam até nós, né, instituições onde faz parte da rotina, né, ter o horário da reza, onde aquilo está aceito muitas vezes tacitamente, assim, pelos trabalhadores que participam daquele momento, não se sentem à vontade de não participar,
né? Então chegou essas falas até nós, não considerando, né, eu acho, uma proposta de identidade que não considera, né, as diferentes religiões dos trabalhadores que estão ali, né, também os trabalhadores não se sentindo à vontade, né, para não participar. Instituições onde também tem rotinas em que o profissional que cobra, de certa forma, que o profissional se faça presente fora do seu horário de trabalho, no culto, né, periodicamente. Então, são situações que acontecem, ou que até levam, por exemplo, questão de acolhimento institucional, de levarem as crianças, né, independente da religião que elas tenham na sua família de origem. Até situações assim que eu já vivenciei também vocês têm um usuário dependente químico, vai levar no grupo da igreja como encaminhamento, né, terapêutico, né, onde uma pessoa da gestão técnica, um técnico, né, gestor, sugerido por ele, né, complicado. Também relatos assim de instituição que conduz assim festas, Natal, Páscoa, tudo conforme uma determinada religião, católica, então feitos os ritos e as comemorações, né, nesse sentido. E assim, também pensamos, né, no FETSUS em também trazer questões essas, né, que não refletissem só a realidade de instituições aqui da Grande Porto Alegre, né, que são as que se fazem, né, mais presentes nas nossas reuniões do fórum, até porque pela proximidade, né, que é muito difícil trabalhadores do interior, né, chegarem até nós. A gente acaba às vezes tendo contatos, às vezes é e-mail, é telefone, né, hoje em dia tem o WhatsApp, né. Mas o que a gente escuta sobre a realidade do interior? Assim, a marca forte assim, do primeiro-danismo, né? Se não pela própria, né, primeira-dama, por alguém que veste esse papel, né, de estar ali naquele lugar caridade, praticando caridade, né, e que não tem um conhecimento técnico muitas vezes, né, ou não aplica muitas vezes nesse sentido. E a gente, bom, está vivendo um cenário semelhante, né, isso hoje em dia no nosso Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, né, onde a gente vai ter uma primeira-dama, né, à frente do projeto Criança Feliz, né. Então, a gente está num contexto hoje em dia que eu acho que fortalece, né, também, de certa forma, um retrocesso, né, no sentido de valorizar, colocar com ainda mais valor sobre isso, que já faz parte da nossa cultura, já está arraigado na nossa cultura brasileira, da caridade e do atendimento, né, aos usuários, assim, por esse viés. Que vai na contramão do SUAS, né? Então, assim, tem muitos lugares, assim, onde sequer se chegou a enfrentar, né, essas situações. Tem lugares do interior em que sempre foi dessa forma e que continua sendo, sequer enfrentaram isso, que dirá superar isso. E hoje a gente vê assim, locais, assim, Grande Porto Alegre, onde se vinha superando isso, mas a gente tem visto retrocessos, né, e dificuldades, né, fortes em lidar com isso no cotidiano do trabalho. Tem vindo no relato dos colegas, né. Vem com toda a força, né, no cotidiano do trabalho da gente, essas práticas de viés religioso, né.
E assim, nesse contexto atual, assim, essas instituições acabam sendo valorizadas, inclusive pelo senso comum e por outras, pela sociedade, né, que não conhece, ainda não reconhece, né, a questão do Estado democrático de direito, laico, né. E não é só uma questão de entidades, aqui que eu estou trazendo, de trabalhadores de entidades da lei conveniada, não é. A gente também escuta situações dentro do serviço público, né? Entre colegas, inclusive, né? de encaminhamentos não adequados. Por isso, assim, também tão importante se faz pensar desde a formação que se faça a reflexão, né, sobre isso. Também atravessa, é um agradecimento do nosso trabalho, assim, eu acho que não é incomum um relato trazido, assim, que quando o Conselho Tutelar intervém, às vezes muitas intervenções inadequadas, e muitas vezes é eleito para o conselho tutelar um conselheiro que é de uma igreja, né? Então já aconteceu, assim, algumas vezes, né, no relato de que o conselheiro, a intervenção do conselheiro em encaminhamento foi levar a família na igreja, né? Ou uma criança que estava tendo um surto psicótico, primeira questão, ele levar a criança para exorcizar, né? A primeira coisa pensada foi isso, não foi um atendimento à saúde, né? Então, assim, é preciso investir muito nesse debate. Bom, tá cheio de pessoas, assim, né, que não se dão conta. Cheio que não se dão conta da importância, né, de uma atenção que superpassa as nossas decisões, né. Está cheio de trabalhadores que não se sentem fortalecidos para enfrentar isso no seu cotidiano, seja por não se sentir com conhecimento suficiente, com argumentos suficientes para fazer frente ao seu empregador, né? E também pela própria relação de trabalho, né? Porque outro relato que nos chega é assim, olha, esses são os procedimentos aqui da nossa entidade, né? Tu tem que comparecer na atividade da igreja. E daí se o colega fala assim, não, mas eu não me disponho, né? Não é meu dia de trabalho, fala algo assim, ou não é minha religião, ele diz, mas tu não quer um emprego? Né? Então isso é um assédio frontal, né? E não é raro, né? Não é raro. Então, assim, qual é a perspectiva que a gente tem de enfrentamento para isso, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, é estar bem esclarecido quanto os princípios éticos da nossa profissão, os princípios, né, do SUAS. E a partir disso, acho que a procura pelo diálogo, né, com essas instituições, e isso também faz parte do nosso trabalho profissional. Buscar, sei que é delicado e é difícil, e por isso tem que ser pensado com muito cuidado, mas a gente não pode ser, como estava dizendo o Roger de manhã, né, a gente não pode ser derrotista, mas a gente tem que ir pensando os momentos de comprar essa briga, não necessariamente brigando, mas fazendo diálogo, né, dentro da instituição e defender, né, e pensar em novas propostas de trabalho, né, em construir outras formas, né, de organizar a entidade na medida que for possível. Né.
Então, assim, nesse sentido foi a construção que nós pensamos no fórum. E quanto fórum, a gente se coloca como um espaço onde a gente constrói as nossas pautas, né, em cima do relato dos trabalhadores, né, dos representantes, né. E também escutando esses relatos como um espaço de fortalecimento, né, de apropriação, né, para fazer esse enfrentamento. Então também fica o convite, a gente tem reuniões abertas, né, que são geralmente, né, na primeira segunda-feira do mês, exceto quando com antecedência, assim, né, por algum motivo você precisa desmarcar ou trocar a data, mas assim, primeira segunda-feira do mês. E eu posso passar o e-mail também, né, que é o fetsuas.rs@gmail.com, com quem vocês podem se comunicar, né. Muitas vezes as pessoas do interior também têm dificuldade de vir, né, mas é uma forma de estar em contato. Então é isso, assim, eu acho que temos aí um desafio grande ainda pela frente. A gente está, enquanto SUAS, tão jovem, né? Está na adolescência, se constituindo, está se vendo com esse conflito, né? Que é o cotidiano, que é a laicidade, o discurso religioso. Eu acho que, assim, lógico que existe como as questões caminharem, né? Mas a forma como se vai caminhar, né, com as instituições que precisam estar aí presentes nas suas, precisa ainda ser muito mais bem trabalhada. E a outra questão, assim, que nós trouxemos, que nós pensamos, só que eu relembrei agora no final, foi a questão do controle social. Também a gente conversa de que forma o controle social consegue, em que medida ele consegue perceber, acompanhar como essas atividades estão acontecendo nessas instituições, né, de que forma, como ele consegue acompanhar a questão da laicidade. Como ele consegue, porque isso faz parte do monitoramento da qualidade do conhecimento também. Então a gente ficou com essa questão, porque muitas vezes os conselhos formados, né, pelos representantes, né, dos próprios gestores das entidades, eles não reconhecem ou não pararam para olhar para essa questão, mas é necessário. Então acho que vocês, eu não sei se também faz essa discussão, pouco, né? Então, eu acho que estamos começando, né? Esse evento pode ser um começo. Obrigada. Obrigada, Isadora. Bom, essa mesa da tarde, né, quando nós estávamos assim na organização, disseram que essa mesa ia pegar fogo. Eu estou vendo uma calmaria, aí disseram, não, Lívia, tu coordena, eu pensei, eu devo ter cara de extintor, né? E ao contrário disso, eu acho que através das falas, e já se falou de manhã, houve toda uma discussão do que é o Estado laico, ou que seria na prática o Estado laico. As falas mostram que, umas mais ou menos contundentes, que nós não temos a laicidade presente nas nossas práticas, sejam elas na assistência social, que é o nosso foco aqui, mas a gente pode abranger para outros espaços, né? A escola também preenche ficha, mais de uma pessoa aqui também falou da questão do ensino religioso de manhã, que na verdade acaba sendo uma catequese, né, na maioria das vezes, com raras exceções, né? Mas eu acho que antes da gente fazer o intervalinho, acho que a proposta, né, a gente abrir para uma discussão, acho que até
ouvir como é que está se dando isso no dia a dia e quais são as linhas de fuga, porque parece que um Estado não laico está tão instituído que a gente dá uma certa, né, primeira vez, a gente está engatinhando nessa discussão, né, bom, estamos começando agora, então eu vi assim as reações meio, é bem isso que acontece, é bem isso que acontece, e achei muito provocativo, no bom sentido, o Anselmo ter trazido assim, bom, mas todo mundo gosta dos feriados, né, e às vezes a gente sabe que é feriado, nem sabe bem que feriado é aquele, né, o Corpus Christi é aquele que todo mundo sempre cai numa quinta, mas assim, para mim não importa, é numa quinta, tem uma relação com a Páscoa e é bom que seja um dia da semana que dê até para engatar numa sexta, né? Mas enfim, eu acho que tem provocações bem interessantes. Também já trabalhei em entidade de cunho, não era explicitamente religioso, mas é isso, acho que também muitas, e aí não são só vinculadas às entidades, acho que a Isabela trouxe bem, não são só, né? Mas é muito de quem está em determinadas posições naquele momento e lugar, né? E aí dá um tom, né, daquela entidade, naquele momento, muito relacionado com a missão. Mas enfim, então acho que fica bom assim, a gente faz um intervalinho que a gente não conseguiu contemplar de manhã, né? Tem um cafezinho ali, a gente pode, né, fazer um intervalo e a gente retoma então, acho que para abrir esse debate, que acho que vai ser bem interessante, tá certo?